Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você tenha tido uma excelente noite de sono. Espero que você esteja com as energias revigoradas, pronto para mais um dia de lutas que o Senhor vai conceder a cada um de nós. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã. Tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia. Muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Jesus é a chave. E o mesmo está baseado no texto de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 18. Já estou com a minha Bíblia aberta no texto e juntos nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer da seguinte forma: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, em Mateus capítulo de número 18, o Senhor Jesus, ele ensina a seus discípulos a respeito da vida em comunidade. Mas também ele ensina a respeito de disciplina na igreja. E também ensina a respeito do perdão e da autoridade concedida ao seu povo para agir conforme a vontade de Deus. Neste contexto, nós encontramos as expressões ligar e desligar. E estas duas expressões não falam de um poder esse independente dado aos homens, mas fala da responsabilidade de agir em conformidade com os princípios estabelecidos pelo próprio Senhor. Amados irmãos, a igreja do Senhor, ela está sempre subordinada à autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, meus estimados amigos, nós enfrentamos situações que parecem impossíveis de se resolver. São portas fechadas, conflitos familiares, decisões difíceis, lutas espirituais que muitas vezes podem nos fazer sentir incapazes. Porém, Jesus continua sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o único que possui toda a autoridade no céu e na terra. E aqueles que permanecem ligados a Ele encontram direção, encontram força, encontram esperança para vencer qualquer desafio. As palavras do Senhor Jesus aqui neste versículo, elas vão nos revelar então assim três verdades. Três verdades que nos ensina porque Cristo é a chave para vivermos debaixo da autoridade, da comunhão e da esperança de Deus.
E a primeira destas verdades que o texto aqui nos apresenta é que Jesus é a fonte de toda autoridade espiritual. Amados, a autoridade mencionada pelo Senhor Jesus aqui, ela não nasce da capacidade humana, mas ela nasce da sua própria soberania. A igreja, então, ela só pode ligar e desligar aquilo que está de acordo com a vontade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra, amados irmãos, que toda decisão espiritual deve ser submetida à palavra do Senhor. Fora de Cristo, então, não existe verdadeira autoridade, pois somente Ele governa todas as coisas. Então, quando reconhecemos o senhorio do Senhor, nós aprendemos a depender da sua direção em cada área da nossa vida. Meus amados, viver sobre a autoridade do Senhor é caminhar em segurança, é caminhar em obediência. E como aplicar tudo isso? É simples. Busque, amado irmão, querido amigo, conhecer a vontade de Deus por meio das leituras diárias das Sagradas Escrituras. E em segundo lugar, antes de você tomar decisões importantes, coloque tudo em oração diante de Cristo. E por fim, reconheça Jesus como Senhor absoluto sobre cada área da sua vida. E aí eu faço uma pergunta para você pensar. E essa pergunta é a seguinte: suas decisões, amado irmão, têm sido guiadas pela vontade de Cristo ou apenas pelos seus próprios desejos? Pensa sobre isso. Mas há uma segunda verdade que o texto aqui nos apresenta. E esta segunda verdade é que Jesus fortalece seu povo através da comunhão. Amados, logo após ensinar sobre autoridade, Jesus ele promete sua presença onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. E o que isso demonstra para nós? Isso demonstra, amados irmãos, queridos amigos, que a vida cristã não foi planejada para viver de maneira isolada. Deus, ele fortalece seus filhos por meio da comunhão. Deus, ele fortalece seus filhos por meio da oração. Deus, ele fortalece os seus filhos através do encorajamento mútuo que os irmãos fazem uns aos outros. Então, quando a igreja busca o Senhor em unidade, ela experimenta o seu cuidado. Ela vai estar sobre a sua direção. Ela vai ter sempre o consolo do Senhor. Então, a presença de Cristo, ela transforma simples momentos de reunião em uma profunda edificação espiritual. Amados, na comunhão dos santos, nossa fé, ela é fortalecida e nossa esperança é renovada. E como aplicar? Como devemos aplicar isso no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, valorize, amado irmão, a comunhão com a sua igreja. E participe de maneira ativa da vida da sua congregação. Em segundo lugar, ore com outros irmãos, fortalecendo assim a unidade do corpo de Cristo. Uma das programações mais negligenciadas das nossas igrejas é o culto de oração, a reunião de oração. Muitas vezes nós trocamos essa reunião, esse culto de oração por coisas secundárias.
e perdemos a grande oportunidade de estarmos juntos como corpo de Cristo, orando uns pelos outros. E por fim, esteja disposto a encorajar e a servir aqueles que caminham ao seu lado na fé. E aí eu deixo mais uma pergunta para você pensar. Você tem cultivado a comunhão com o povo de Deus? Ou você tem caminhado sozinho em sua vida espiritual? Pensa sobre isso. Por fim, há uma terceira e última verdade que o texto aqui nos apresenta. E esta terceira e última verdade é que Jesus abre caminhos onde não existe esperança. Amados irmãos, muitas portas parecem estar fechadas aos nossos olhos, mas nenhuma delas limita o agir do Senhor. Cristo, ele continua governando sobre todas as circunstâncias. Ele continua conduzindo a história de cada um de nós e ele conduz a nossa história segundo os seus propósitos. Então, aquele que possui toda a autoridade sabe exatamente quando abrir portas e quando fechá-las. E ele sabe fazer isso para o nosso próprio bem. A nossa esperança, amado irmão, não está então em circunstâncias favoráveis, mas a nossa esperança, ela está no Senhor. Senhor, esse que nunca perde o controle de nenhuma situação. Então, quem confia em Jesus aprende a descansar, mesmo quando ainda não vê a resposta. Então, a chave para seguir em frente sempre permanece nas mãos de Cristo. E qual é a aplicação que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, confie no tempo de Deus, quando as respostas parecem demoradas. Em segundo lugar, entregue suas preocupações ao Senhor, descansando na sua soberania. E por fim, caminhe pela fé, crendo que Cristo continua conduzindo a sua história. Por fim, eu tenho uma última pergunta para você pensar. E essa pergunta vai dizer o seguinte: você tem esperado que Jesus abra os caminhos segundo a sua vontade? Ou você tem tentado resolver tudo apenas com as suas próprias forças? Pensa sobre isso. 3 verbos. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo submeter. Submeta todas as áreas da sua vida à autoridade de Cristo. E ao fazer isso, permita que a palavra do Senhor dirija as suas atitudes, dirija as suas decisões. O segundo verbo que eu vou destacar na manhã do dia de hoje é o verbo fortalecer. Fortaleça, amado irmão, sua comunhão com a igreja, participando da oração, participando do serviço, participando do crescimento espiritual ao lado de outros irmãos. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo confiar. Confie, amado irmão, plenamente em Jesus quando você enfrentar portas fechadas. Lembre-se que o Senhor continua no controle e continua conduzindo a sua vida segundo os seus perfeitos propósitos. E no momento exato, Ele irá abrir todas as portas. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e juntos vamos entrar na presença do nosso Deus em atitude de oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos reconhecer que somente Tu, Senhor, tem toda a autoridade no céu e na terra. E por essa razão, Senhor, queremos viver debaixo da Tua direção, obedecendo a Tua palavra e confiando, Senhor, que os Teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Fortalece, Senhor, a nossa comunhão com o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a descansar
em Ti quando encontrarmos portas fechadas ou até mesmo situações difíceis. Que a nossa esperança, ó Pai, esteja sempre em Ti, pois Tu é a chave que abre o caminho para a vida eterna. Tu é a chave, Senhor, que abre a porta da paz. Abençoa a cada um de nós no dia de hoje. Nos protege e nos guarda. Por isso, nós te oramos no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado mesmo por estar nos acompanhando aqui diariamente com os nossos devocionais. Se você ainda não deu like no nosso vídeo na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Corra aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal e, por fim, ativa as notificações. Assim você vai continuar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando o link dos nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Fica à vontade, compartilha, seja a rede social que for, apenas compartilha. Ou, se você também assim desejar, esteja se programando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar ao Senhor junto conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.